Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, está no ar o programa Bichos Tagarelas, com as principais notícias em língua portuguesa sobre o nosso querido Brasil. E os principais destaques de hoje são: Ministro Haddad tenta manter meta de déficit zero em 2024 após fala de Lula. Brasil doa alimentos produzidos pelo MST para a faixa de Gaza. Ministro Padilha diz que importante e polêmico projeto pode ter trechos vetados. País cria mais de 211 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em setembro. Brasil firma novas parcerias com a Indonésia. E também, dica de saúde. Você sabe os poderes da berinjela? Podcast Bichos Tagarelas. E agora vamos direto a Brasília, nossa capital federal, onde está o jornalista Fábio Marçal, nosso querido e bem informado Fábio Marçal. É sempre uma honra inenarrável ouvi-lo. Fábio Marçal, é com você. Falando da nossa capital federal. Vamos lá. O ministro Fernando Haddad tenta manter a meta do déficit zero em 2024 após a fala do presidente Lula. Depois de 3 dias do presidente colocar em xeque a meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024, Haddad falou pela primeira vez ontem sobre o assunto. Ele evitou responder diretamente se o governo mudará o alvo, mas disse que seu objetivo está estabelecido: manter o equilíbrio das contas públicas. Afirmou ainda que pode antecipar medidas de aumento de arrecadação e defendeu a aprovação dos projetos já em tramitação numa tentativa de garantir a manutenção da meta fiscal do próximo ano. Então, uma reunião hoje com os líderes da base, com a presença do Lula, vai discutir o assunto aqui na capital federal. O Brasil está doando alimentos produzidos pelo MST para a faixa de Gaza. O governo federal anunciou na manhã desta segunda-feira a doação de 2 toneladas de alimentos produzidos pelo MST para a faixa de Gaza. O carregamento de arroz, derivados de milho e leite em pó será levado por avião da FAB, que parte hoje do Brasil para o Egito, afirmou o governo federal em nota. Eu me lembro tanto nas enchentes que ocorreram aí no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, Ricardo, que o MST também doou alimentos. Então, aquela imagem que o MST só invade terras não é bem assim. Os assentamentos estão produzindo e estão produzindo muito, Ricardo Weg. Pois é, uma curiosidade: o movimento dos sem terra e outros movimentos de reforma agrária aqui no Brasil produzem diversos produtos, né? Diversos produtos. Por exemplo, açúcar mascavo, produzem adoçante, feijão, leite, enfim, água de coco orgânica. São vários produtos. E o mais conhecido, acredito que seja o leite Terra Viva, né? Tem aí nas prateleiras de quase todos os supermercados. Você sabia que pode comprar produtos da reforma agrária pela internet? Pois então, o site é armazendocampo.shop, shop de SHOP, shop, armazendocampo.shop. Ricardo, tópicos para acompanhar, para o nosso ouvinte acompanhar nesta
terça-feira, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad reúnem-se no Palácio do Planalto com líderes partidários. O Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O IBGE divulga a taxa de desemprego de setembro. A Confederação Nacional da Indústria apresenta o seu novo presidente que toma posse, Ricardo Orbán. O Conselho de Segurança termina o mandato do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E o Hamas e o Israel, né, já é hoje o 25º dia da guerra no Oriente Médio. Não se fala mais na guerra da Ucrânia, Ricardo. Pois é lamentável, né? Eu não consigo aceitar ainda termos guerras ou mesmo discussões, brigas. É uma coisa inaceitável, mas enfim. Fábio Marçal, voltamos então ao Brasil agora com as nossas notícias. Você tem aí uma informação sobre um possível veto do presidente Lula a respeito de alguns trechos da desoneração da folha de pagamento daqueles setores que fizeram muito lobby aí em Brasília. Conta pra nós. Notícia boa! E o ministro Alexandre Padilha indicou que o presidente Lula poderá vetar ao menos trechos do PL 334, que estende a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027. O projeto foi aprovado pelo Senado Federal na última quinta-feira e foram rejeitadas as modificações da Câmara, acatada apenas a emenda que reduz a alíquota previdenciária das empresas de transporte rodoviário coletivo. O que acontece é o seguinte, né? O Zé da Vida, o Ricardo Egg, esse paga a previdência em dia. E daí esses 17 setores que não vão contratar mais pessoas, eles não vão pagar a previdência, vão pagar um mínimo de previdência. E daí o déficit da previdência parece que é por causa do Zé, que vai trabalhar até os 70 anos de idade, né? E sei lá se vai ter a previdência ou se vai morrer antes de ter a sua previdência social. Então, é um país extremamente injusto, principalmente nessa parte da previdência social. Quem paga o pato sempre é o pobre. Uma boa notícia, né? Após a criação de 219 mil vagas em agosto, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 211 mil vagas em setembro, segundo dados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado do mês decorreu de 1.917.000 admissões e de 1.705.000 demissões no período. Pois é, Fábio, eu tenho uma tese, mas é uma tese pessoal, né? Que só não trabalha quem não quer. Eu falo nesse momento aqui de Santa Catarina, e aqui a gente, pelo menos é o que eu vejo nas ruas, essa falta de gente para diversos tipos de trabalho. Então é comum ter plaquinhas, contrata-se. Claro que você não vai ter empregos de alto salário, né, com altos cargos, tal. O que mais a gente vê a necessidade são empregos de mão de obra. Por exemplo, atendimento ao público, garçom, eletricista, prestação de serviço, né, pessoas para fazer jardim, mesmo nas fábricas, né, chão de fábrica. Então são empregos de baixos salários, mas pelo menos aqui onde alcança o meu horizonte, onde eu consigo enxergar, eu tenho essa tese: só não trabalha quem não quer. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, e a inadimplência dos MEIs chega a 41% no país. Então o dado é de agosto de 2023,
representa uma queda de 6,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, 6.400.000 microempreendedores estão endividados com a Receita Federal. Os MEIs do Amapá lideram a inadimplência, 69,7%. Na sequência aparece Amazonas com 67%, Pará com 58,4% e os menores índices de inadimplência, a nossa Santa Catarina com 31,4%. O Rio Grande do Sul também tem um índice extremamente. Notícia boa! E vamos agora a uma dica de saúde. Você sabia que a berinjela é uma das estrelas da chamada dieta mediterrânea? Pois bem, essa dieta diz que promove a longevidade e os bons hábitos alimentares. Quem vai falar aqui para nós sobre a berinjela é a jornalista Beth Begonha, ela que é lá da agência Rádio Nacional. Saudades da Rádio Nacional. Vamos lá, Beth Begonha, é com você. A berinjela é uma das estrelas da chamada dieta mediterrânea, que promove longevidade e bons hábitos alimentares. Esse legume muito versátil é fonte de saúde e seu consumo regular traz benefícios a todo o organismo. Seus fitonutrientes agem no cérebro, aumentando o fluxo sanguíneo para a região, o que proporciona maior capacidade de raciocínio, além de proteger a memória. De baixo valor calórico, é rica em ferro e em cálcio e ajuda a evitar anemia e a prevenir a osteoporose. Sua alta concentração de potássio protege o coração e favorece a livre circulação sanguínea. Para completar, por sua alta concentração de fibras, é amiga do sistema digestivo e excretor, o que, combinado com seus antioxidantes, a torna um excelente depurativo. A berinjela vai bem em pastas e em pizzas, fica uma delícia a parmegiana feita no forno ou levemente frita em azeite. Internacional. Pois é, meu querido Fábio Marçal, eu gosto muito das tuas experiências também de vida. Você é um jornalista que conhece praticamente todo o mundo, né? Principalmente, vamos dizer assim, todas as regiões do planeta o Fábio Marçal conhece, e isso traz também uma bagagem cultural muito grande. Fábio, eu tenho uma notícia aqui sobre a Indonésia. A notícia é a seguinte: Brasil e Indonésia firmam cooperação técnica para a produção de vacinas contra a febre aftosa. Fábio, você conhece a Indonésia? A Indonésia é um dos países mais bonitos que eu já vi, Ricardo. É o maior arquipélago do mundo, com mais de 17 mil ilhas, e está situado no sudoeste asiático, entre oceanos Índico e Pacífico. Olha, vale a pena. Jacarta, lá, uma questão de Jacarta que você talvez não saiba, o famoso trem que liga o Aeromote, que liga o aeroporto Salgado Filho ao centro de Porto Alegre, o primeiro desses trens está lá em Jacarta. Então eu tive o prazer de dar uma volta no Aeromote lá em Jacarta, capital da Indonésia, Ricardo. Olha só que história interessante, hein? Quantas ilhas aí nesse arquipélago. Que bacana, deu vontade de conhecer. Eu que moro numa ilha hoje, né? Atualmente estou morando aqui em Florianópolis. Já morei muitos anos em Brasília, que está longe do mar. E aqui a gente vê o mar. A cada subidinha de morro aqui você já enxerga o mar. Mas vamos lá. Notícia sobre a Indonésia. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né, aqui do Brasil,
e o Ministério da Agricultura e Pecuária da Indonésia, por intermédio aí da Diretoria-Geral de Pecuária e Saúde Animal, celebraram um acordo técnico para o desenvolvimento de vacinas contra a febre aftosa. O ministro brasileiro, o Carlos Fávaro, e o ministro da Indonésia, Andi Amran Sulaiman, assinaram então esse documento lá em Jacarta, onde você acabou de citar aí, Fábio Marçal. E o nosso ministro então destacou que a cooperação vai permitir que a Indonésia tenha acesso às tecnologias criadas pelo Brasil para o desenvolvimento de vacinas para a febre aftosa. O ministro disse o seguinte: o Brasil vai ser colaborativo. Tenho certeza que será uma ampla oportunidade para os dois países, já que nós temos Parque Fabril disponível para produzir essa vacina e também compartilhar com a Indonésia. Segundo as informações, o acordo serve como diretriz de implementação para certificar então o fornecimento de matérias-primas e materiais intermediários para a produção de vacinas contra a febre aftosa. Também gerenciar e certificar a transferência e a validação da tecnologia empregada nesse desenvolvimento. Em resumo, Fábio Marçal e nossos ouvintes, o Brasil vai ter a possibilidade então de vender, de ampliar o seu mercado para a Indonésia nessa questão das vacinas, em especial contra a febre aftosa. Internacional. Notícias internacionais, Ricardo Weg. O presidente chinês, Xi Jinping, disse que as mulheres do país devem estabelecer uma nova tendência familiar e cultivar ativamente a cultura do casamento e da procriação. A população da China está envelhecendo rapidamente e os nascimentos do país caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2022. Foi esse mesmo governo que proibiu o nascimento de mais de uma criança. Agora eles descobriram que o que vai acontecer vai faltar mão de obra na China em função dos baixos nascimentos e uma população extremamente envelhecida. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela suspendeu todos os efeitos das eleições primárias realizadas pela oposição em 22 de outubro. A corte admitiu o recurso do deputado chavista José Brito, que alegou irregularidades no processo eleitoral. Na prática, a Venezuela não quer oposição e quer dar mais um mandato sem concorrência ao Maduro. Essa decisão pode afetar o trato com o país, com os norte-americanos, de aliviar sanções comerciais ao setor de petróleo em troca de eleições livres e monitoradas internacionalmente em 2024, mas o Maduro não está muito contente e isso é muito ruim para a democracia aqui do Cone Sul. O Banco Mundial estima que o barril de petróleo pode chegar a $157 com a guerra do Hamas com Israel. Então, com a Ucrânia chegou a quase $100, $157 o barril. Tu pode saber que a gasolina, a gente tem que rezar aqui, o Ricardo, me falaram, se chegar a $157, a gasolina ultrapassaria R$10 aqui no Brasil e a gente não quer isso. Uma notícia para quem gosta de MacBooks, como o nosso querido Ricardo: um MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas tem até olha o valorzinho, R$43.999, R$44.000, Ricardo, até amanhã. Pois é, são caros mesmos. Eu uso o iMac, né, que é aquele computador de mesa da Apple, e já tive também alguns MacBooks. Eu recomendo, eu sou fã
desses computadores da Apple. Por quê? Eles têm um processador inigualável, é muito rápido, tudo funciona rapidamente, não trava. Por exemplo, no meu caso, né, que trabalho com edições de vídeos, vídeos longos, de 1 hora, de 2 horas, aí, ele não trava, mas são caros mesmo, são caros. É isso, até amanhã, Fábio, até amanhã, nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.